Oferecimento Gorila. E aí, galera, beleza? Muito boa noite, muito obrigado para todo mundo que está assistindo a gente mais uma vez. O meu nome é Ivan Barasnevicius e essa aqui é mais uma edição da Venegas Music TV. Palmas pra gente. Aê! Palmas, 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 muito bom, é isso aí. Quero agradecer todo mundo aí que sempre acompanha o nosso programa, todo mundo que está sempre ligado aqui na Venegas Music TV. Devo lembrar que o carinho e o apoio de vocês é sempre muito importante para que a gente possa fazer o melhor programa, certo? E é isso. Hoje a gente tem um programa diferenciado aqui. Hoje a gente vai falar com um grande luthier aqui de São Paulo, um dos caras mais renomados aqui que trabalham na área. Hoje a gente vai conversar aqui com o grande Edmar Luigi. Aê, palmas para Edmar. Aê. Tudo beleza aí, Edmar? Beleza, Ivan, e você? Tudo tranquilo. Meu, quero te agradecer aí, você vir aqui no nosso programa, é uma grande honra aí te receber, uma entrevista diferenciada, né? É a primeira vez que a gente entrevista um luthier, né? Então vamos falar de várias coisas legais aí. Legal, prazer é meu. Opa. Meu, quero te perguntar, a primeira coisa, você tem uma experiência bem grande aí, né? Com regulagens e tal, com construção de instrumentos e tal, né? E você trouxe várias guitarras aqui. Queria que você falasse um pouco aí de que maneira que a gente pode diferenciar suas guitarras, assim, né? O que elas têm de pessoal, assim? Então, Ivan, na verdade, eu comecei a construir guitarras baseado nos concertos que eu fazia, na necessidade de melhoria que os meus clientes tinham. Meu foco sempre foi customização, né? Os clientes levavam um problema para resolver e tal. E eu sempre procurei o quê? Além de consertar os instrumentos dele, ver o que ponto que eu poderia melhorar e daí por diante começar a construir uma guitarra diferenciada, né? Um dos primeiros modelos que eu assinei, que eu construí, foi inclusive esse modelo que você está segurando aí, que é a Integral Model. Quer mostrar ele para a gente poder falar aqui? Essa guitarra, pode ser até na sua mão mesmo. Essa guitarra, eu criei ela mais ou menos em 90. E é uma guitarra, se você virar atrás, é um braço integralizado, né? Vou virar aqui, peraí, esperinho. E é um instrumento assim, ele não é diferenciado tanto o modelo, mas é que essa guitarra, na época, ela deu origem àquele modelo do Vander Tafo, que foi uma assinatura que a gente acabou fazendo para o saudoso Vander, né? Uhum. É uma guitarra, hoje ela já bem diferente da época, né? Uma guitarra que ergonomicamente muito fácil de ser tocada, né? Ela tem, como você pode ver, a escala dela ela é bem plana, é um instrumento mais para quem gosta de fritar, fazer solos super rápidos, né? Uhum. Esse modelo, inclusive, ela tem uma novidade no Brasil aqui, que é o Triple Shot sem mordanca. Esse aqui é um detalhe aqui, será que a gente consegue mostrar? Ó? Aqui, ó. Acho que se dá para aproximar mais. Não rola, né? Bom, mas depois a gente tem umas chavinhas aqui, ó, bem embaixo da moldura do captador, ó. Essas chavinhas aí você consegue explorar o máximo que um captador pode fazer, né? Você consegue transformar ele de série para paralelo, transformar em single coil, ou seja, uma guitarra que você consegue realmente timbrar muito nela, entendeu? Então essa foi uma das primeiras guitarras que eu projetei. Hoje, evidentemente, com a tecnologia, a gente tem o Triple Shot. Essa guitarra ela tem som de vários tipos de guitarras, né? Uhum. Mas sempre a ideia que a gente fez foi isso, facilitar a vida do músico, né? Uhum. Aí, posteriormente, a gente foi trabalhando com Stratos, que a gente trouxe para mostrar, Les Paul, essa Telecaster, que foi uma novidade na feira de música. Quer falar? Qual que você quer falar agora? Quer mostrar a tele? Vamos falar essa última aqui. Legal. Que é uma guitarra até bastante simples. Simples na sua questão de uma tele, né? É uma tele comum, né? Na sua aparência, assim. Evidentemente, ela tem um flame diferenciado que chama-se Radica de Piopo. É Será que dá para dar um close aqui, Nil? Aqui no corpo? Que eu acho que é um detalhe bem legal de ver. Eu trouxe até a madeira depois para você ver, Ivan. Ah, isso é legal a gente mostrar também. Essa aqui no Brasil, eu não lembro de ter visto uma aqui. É uma madeira, na verdade, ela é semelhante ao Bird's Eye. Ela tem essa textura aqui, ela é áspera, ela é uma coisa assim bem visceral. Ela é legal, dá um acabamento muito bacana, né? E a gente usou ela tanto na frente quanto na parte de trás. Ela utiliza essa madeira. Você vê que ela é bacana, ela tem uma textura, ela é toda marcada, né? Uhum. É uma guitarra com detalhes ergonômicos bastante acentuados,
tanto na parte de baixo aqui da guitarra, quanto na parte aqui em cima, ele é bem diferenciado o acabamento, né? Para facilitar com que o músico toque sem ter trabalho. Você vê que você coloca a mão aqui, ela chega em cima do captador. Agora, essa guitarra ela tem uns detalhes interessantes. Você, quando a gente fez ela, você, através desses push-pulls, você tem tanto o som de uma tele tradicional, quanto o som de uma guitarra já um rock mais sulista, um Lynyrd Skynyrd, uma coisa mais pesada, né? Uma guitarra fácil e tentando manter ela com um visual mais vintage, assim. Se você quiser ouvir até o som dela... Vamos ligar aí. Se a gente colocar aqui, ó, eu vou deixar ela como se fosse uma tele tradicional. Vou mostrar para você. Você vê que o som limpo dela é bem característico de Telecaster, né? E quando a gente aciona esses push, ela passa a soar como um humbucker. Você colocar até com drive, você vai ver que o som dela é legal. Agora, mas uma característica interessante, que mesmo ela, quando a gente está usando ela como single coil, ela não tem ruído. Você consegue tocar, colocar um drive, enfim, até gravar em estúdio sem ruído nenhum. Que a gente, na verdade, não transforma em single coil, a gente coloca como se fosse um captador em paralelo, né? Isso é um problema grave desse tipo de guitarra, né? O barulho, né? Barulho. Acaba incomodando bastante numa gravação, tal, fica terrível. Principalmente que a gente não tem no Brasil comum rede aterrada, né? Então você vai tocar com um instrumento, o próprio aquele ruído de 60 Hz, você acaba detonando muito, né? E nesse tipo de guitarra aqui você não tem esse problema, entendeu? Se eu vou até te colocar um drive para você ver como você consegue. O som dela é... Você vê, Ivan, você consegue timbrar até um som mais pesado sem grandes diferenças de você pegasse essa guitarra que você tem na mão aí, né? Legal. Essa foi uma novidade que a gente fez na feira. O grande diferencial dela estava realmente mais nesse acabamento mesmo. Legal. Né? Eu queria mostrar, a gente tem uma folha dessa madeira aí, né? Acho que é legal mostrar aqui. Pode trazer aqui. Obrigado. Olha que engraçado. Você vê que ela, não sei se dá para perceber no vídeo, ela é bem irregular. Vamos mostrar, acho que se a gente fizer assim. Ó, é bem irregular, ela é cheia de buracos. Na verdade, é uma rádica. Isso daqui, a árvore tem que ser muito velha para produzir isso. Tanto que para a gente colocar isso no instrumento é uma coisa difícil, porque se você não colocar com soprador térmico, for aquecendo ela, você não consegue dar o acabamento que dá na guitarra. Mas ela fica, é uma textura ótima de você pegar, entendeu? Você sente a guitarra mais na mão mesmo. Com certeza, muito bacana. Legal, né? Aí, valeu. Bacana. O que mais? Quer mostrar a Les Paul? Quero. Essa Les Paul, ela tem uma questão diferenciada aí no lance dos captadores, né, nas ligações. Ela tem uma chave a mais, né? Ela é bem legal. Essa guitarra aqui, olha, no caso já a madeira dela, ela já é um sapele pomele, só que essa daqui, ela tem umas fibras diferenciadas do sapele tradicional das outras guitarras que a gente costuma fazer, né? Ela tem um acabamento também rústico, como a maior parte das guitarras, e a parte de trás dela também possui uma ergonomia bastante interessante e fácil de se tocar, tá? Mas eu acho que, assim, nessa guitarra, o que conta nela mesmo de diferente é o seguinte. Quando a gente resolveu fazer uma Les Paul com 3 captadores, a preocupação era ela se tornar prático para quem fosse usar. Né? Porque sempre você tem aquele problema de quando você vai acionar um captador, você puxa uma chave, você vai dar para a pessoa que vai tocando, ele não sabe qual chave coloca. E essa ela tem um diferencial interessante. Se o usuário deixar essa chave para cima, ela tem um push-pull aqui, né? Ele funciona. Assim que ele coloca ele para cima,
essa chave fica desabilitada e habilita essa aqui de cima, que seria como uma Les Paul tradicional, onde o cara coloca, fica funcionando os captadores extremos, o captador da ponte e o captador do braço. Até aí, sem grandes novidades. Tá? Quando ele sente a necessidade de usar o captador do meio, ele aciona a chave, essa chave desabilita e habilita essa chave de baixo. Ou seja, ele funciona como funcionaria uma Strato, uma Ibanez ou qualquer outra guitarra do tipo. Quer dizer, já aí qualquer pessoa poderia utilizar a guitarra sem grandes problemas. Evidentemente, você tendo uma guitarra maciça como uma Les Paul com 3 humbuckers, você teria um timbre bastante forte, bastante legal para o hard rock. Você tem outros 3 push-pulls aqui, que da mesma forma que a Tele, transforma esses humbuckers da posição de série para paralelo. Ou seja, você acaba tendo humbuckers com som bem limpo, você simula aí até semiacústicas ou outros tipos de guitarra, né? Então, o cara tem uma versatilidade, você consegue até, cara, não seria uma tele, mas você consegue ter até um timbre de Telecaster, entendeu? Bem o que pode ser interessante também aqui é que alguém que não esteja acostumado com essa guitarra facilmente toca, né? Porque não é uma coisa complicada, né? Você tem o formato da Les Paul aqui, né? O esquema da Les Paul e aqui o da Ibanez e tal, e isso fica fácil para quem não conhece. Exatamente. A pessoa não tem muito trabalho de, se ela preferir trabalhar com uma Les Paul, ela simplesmente habilita a chave e usa como se fosse uma Les Paul tradicional. Se ela preferir usar como uma Ibanez ou qualquer outro tipo, ela volta, quer dizer, facilmente. Primeira vez que ele pegasse a guitarra, tocaria, né? Bem legal. É uma coisa bem bacana. Mas queria te perguntar outras coisas também, assim, tem vários aspectos interessantes, né? Por exemplo, o lance das guitarras vintage, né? Qual que é a sua opinião sobre isso, assim? Porque o que acontece de uma maneira geral, tem uma galera que acaba endeusando muito, né? Mais assim pelo que a guitarra representa do que pelo conjunto da obra, né? Por assim dizer e tal. E o que você acha disso, assim? Ivan, eu acho que a guitarra vintage ela tem um problema assim meio chato de dizer o seguinte. Vamos primeiro colocar da seguinte forma: o vintage ele tem uma conotação assim tão up em função de que as madeiras antigamente eram melhores, a construção era algo feito à mão. Mas a gente não pode esquecer que o vintage ele é algo antigo. E antigamente a tecnologia era algo também diferente, inferior. Ela foi uma guitarra feita para o público da época, para o que se conhecia da época, inclusive para as técnicas. Por exemplo, vamos dar um exemplo de uma Fender. Você pega uma Fender 58, uma guitarra de som bastante característico, uma madeira bacana e tal, mas é uma guitarra que o abaulamento extremamente acentuado da escala faz com que o instrumento trasteje com muita facilidade, os captadores single coil geram rame. Então, assim, a pessoa tem que saber que está comprando uma guitarra vintage, mas também está herdando todas as características negativas também do instrumento, né? Que não é só positivo. Então, eu acho que é como você comprar, sei lá, um Maverick, carro de lata forte, algo muito bacana, mas assim, é um carro que não tem freio ABS, é um carro que né, não é tão seguro quanto os demais, né? Então, eu acho que é uma faca de 2 gumes aí. Por isso que eu acho que a tendência hoje do mercado é o quê? É você pegar o que antigamente, a parte vintage, que era bacana, né? Madeira, antigas, tal, mas também trazer ela para o futuro, entendeu? Trazer ela com as características, a modernidade. Tentar o melhor dos dois mundos, né? Exatamente. E, assim, com esse negócio das guitarras vintage, assim, existem muitos pedidos na sua oficina para fazer réplicas, né? Porque o lance das guitarras antigas, assim, é que, além desses problemas todos, elas costumam ter um valor, assim, fortuna, né? muitas vezes inacessível, que acaba não fazendo sentido, né? Então, você tem muitas pessoas acabam pedindo para fazer réplica dessas guitarras? Então, há bastante pedido sobre réplicas. O problema da réplica é que, na verdade, no caso das guitarras vintage, elas não deixam de ser réplicas, né? Ou seja, você está trazendo um instrumento, às vezes, com as características antigas, mas não com as características sonoras, não com o bacana da madeira antiga. Então, vamos supor, eu posso fazer uma réplica de uma Fender 58 com a aparência, mas a madeira é moderna. Então, assim, você não vai ter as mesmas características verdadeiramente boas da guitarra antiga. Agora, o que você pode fazer é o quê? É tentar melhorar isso com a tecnologia que nós temos no momento, né? Então, eu acho que para quem quer realmente herdar um instrumento bacana, com as características vintage, é legal você comprar algo antigo. Agora, para quem acha bonito o modelo, entendeu? Aí é bacana. Você compra você faz um instrumento com aspecto antigo, né, no que ele teria de melhor,
e coloca uma sonoridade moderna nela, né? Então, isso eu acho vantagem de você fazer, que é o que a gente costuma fazer, né? A gente monta uma Tele, uma Les Paul, com as características antigas, mas com as qualidades de hoje, né? É mais ou menos por aí. E há de se diferenciar também o lance da réplica com a falsificação, né? Que aí é uma outra parada também que é legal deixar bem claro que tem muita coisa falsa por aí também no mercado de instrumentos. Né? A réplica, na verdade, não é algo barato, né? A réplica é algo em que você, digamos assim, você tira do consumidor o preço como eu vou dizer, da preciosidade, né? Agora, a falsificação não. A falsificação é algo barato, feito para ser barato, né? Então, é uma coisa bem diferente, né? Agora, um aspecto interessante também, assim, é só a gente olhar, quem conhece o trabalho do Edmar, tal, se a galera der uma olhada no site do Edmar, aliás, vamos falar, né? É www.edmarluigi.com.br, está passando na tela aí, bacana. A gente nota uma preocupação muito grande, assim, com o lance, né, do profissionalismo, né, do cuidado, tal, né? Então, o Edmar tem livros escritos sobre o assunto, né? Tem uma série de coisas interessantes na oficina, tal. Como é que você vê, assim, o mercado dos instrumentos nacionais atualmente? Assim, você acha que a gente, nem falando dos instrumentos, né, custom shop, assim, também, mas você acha que a gente tem um mercado, instrumentos competitivos, assim? Então, Ivan, eu acho que a gente está enfrentando um problema agora sério, que é a questão da China, né? É difícil você fazer um instrumento no Brasil bom e barato, porque se o barato a gente tiver comparando com a China, a gente não vai conseguir, né? Então, assim, se a gente fizer algo num preço bom, você consegue fazer instrumentos bons. Muitas, tanto luthiers como empresas, etc. Agora, não dá para brigar com a China, né? Você não tem condições. Então, se você for pegar um instrumento barato para brigar com a China, a gente não tem a mínima chance, né? Você vai fazer um instrumento aí onde a China, muito mais barato, teria uma qualidade até melhor, entendeu? Nessa questão. Mas eu acho que hoje, nós aqui no Brasil, nós estamos produzindo, cara, grandes. Nossa, tem luthiers que estão começando que já estão produzindo instrumentos muito bons, entendeu? E as empresas, eu acho que nós estamos bacana na fita, a gente está bonito, entendeu? É só a gente não colocar a China como os preços dos instrumentos embaixo como comparação. A mão de obra que eles têm lá é muito menor do que a nossa, né? E também, com relação a esse lance tal dos instrumentos disponíveis, tal, né? Que nem no lance dos luthiers, assim, anteriormente eram caras assim muito mais práticos, né? Os pioneiros aqui, se a gente pegar a galera que começou aqui, né? Era uma turma que era bem mais prática, assim. E agora tem muita gente que, quando se interessa por luthieria, vai estudar o assunto, né? Verdade. Tem cursos disponíveis, tal, né? Como é que você vê isso aí? Você acha que a galera de outros tempos assim tem mais vantagem por colocar a mão na massa? Você acha que o pessoal novo, apesar de ter mais informação, muitas vezes, né, acaba seguindo só o que é passado? Como é que você vê isso aí? É um problema, porque o que eu falo, eu dou alguns cursos em algumas escolas, eu costumo dizer o seguinte, é contestar, né? Na verdade, quando eu comecei, eu tive ajudas de muitos colegas luthiers, mas eu contestava muito, eu fiz muito teste, eu fui muito atrás, desmontei, quebrei, eu consegui chegar a criar coisas porque eu não achava que muitas vezes que aquilo que me diziam que era dessa forma, né? Então eu acho que sempre tem a ver contestação. Olha, esse instrumento, se ficar no sol, empena. Tá, mas eu acho que você tem que testar. Se você vai ser um luthier, você tem que deixar no sol e ver a qual temperatura ele vai empenar, se empena, se esse empena menos que o outro. Então, eu acho que acreditar no curso, simplesmente, eu acho que, pelo menos para o nosso tipo de profissão, é algo que a gente tem sempre que estar acrescentando. E nós só vamos conseguir acrescentar alguma coisa tentando, eu fazendo diferente de alguém. Então, eu acho que a gente sempre tem que contestar. A gente pode fazer um paralelo com, sei lá, o aprendizado de música, né? Exatamente. Né? Porque você vai estudar, você vai fazer aula de guitarra, tudo bem, você tem acesso a várias coisas, né? Você vai aprender sobre escalas, sobre acordes e tudo mais. Só que na hora de aplicar é que eu quero ver, né? Pois é. Então Tem muito aluno que é a cara do professor, né? Ele vira uma cópia do professor, né? E eu acho que o mercado não quer ver cópia de ninguém, né? Ele quer ver realmente algo novo. Mas na luthieria eu acho que existe uma coisa interessante, que hoje em dia, você tem condições de você ser um luthier e embora já o mercado não vou dizer que esteja saturado, mas já tem muita gente, eu acho que você tem condições de ser um luthier e fazer algo diferenciado, seja num trabalho de customização, seja num trabalho de regulagem, seja numa construção,
Porque os músicos são diferentes, né? Eu acho que o músico procura o luthier de acordo com aquele que ele se adapta. Não existe o bom e o mal, entendeu? Existe aquele com que ele se adaptou e com aquele com que ele não se adaptou, né? Então, eu acho que o mercado é bem amplo para isso. Eu acho, não sei, a minha opinião, assim, como guitarrista e tal, assim, eu acho que o lance com o luthier, assim, é você ter um cara que te entenda, né? Ficou meigo isso, mas tudo bem. Né? Mas, assim, você ter, de repente, um profissional que vai cuidar do seu instrumento que entenda, assim, o porquê que você usa uma corda 09 ou 011, né? O porquê que você gosta daquela altura, tal, de maneira que fica um trampo realmente personalizado, né? Do cara pegar a sua guitarra e regular para você tocar. Exatamente. Se ele pegar aquela mesma guitarra e regular para um outro músico, ele vai fazer diferente, né? Exatamente. E esse entrosamento, assim, que a gente busca ter com o profissional que cuida dos instrumentos, assim, é bastante importante e é difícil muitas vezes, né? Eu acho que o luthier é imprescindível que ele toque. Ele tem que tocar. Ele precisa ser um exímio guitarrista, um exímio baixista, mas ele tem que tocar. Porque se ele não tocar, como é que ele vai aferir o próprio trabalho que ele está fazendo, ou como ele vai saber se está bom ou não, entendeu? Então, eu acho imprescindível que ele toque algum instrumento, entendeu? E aí que eu acho que vem a empatia, entendeu? Porque você consegue entender a necessidade do cliente e vice-versa, entendeu? Eu acho que é bem por aí, a questão do luthier. Legal. E falando nisso também, tem, assim, por exemplo, pode acontecer de chegar na sua oficina, o cara pedir para você fazer uma coisa completamente, sei lá, a princípio fora dos padrões, assim, sei lá. Eu tenho uma Gibson Les Paul 1970, sei lá, e eu gostaria que você instalasse uma Floyd Rose, né, uma alavanca que não tem nada a ver com o modelo da guitarra e tal. Como é que você faz nesse tipo de situação? Pois é, rapaz, né? existe, porque o problema é que toda aventura é assim, se o cara pediu para instalar, você instalou e ficou legal, a ideia é dele. Se instalou e não ficou legal, ele sempre vai falar, olha o que o luthier fez na minha guitarra, entendeu? Então, assim, quando a coisa é muito absurda, a gente tende a não aceitar, né? Por exemplo, tem caras que chegam às vezes com Gibson, raridades de 1970, você fala para ele, pô, cara, você vai acabar com essa guitarra. Não no som, o som pode até ficar bom, mas você vai acabar com a ideologia dessa guitarra, entendeu? Com o valor histórico, com toda essa questão. E aí, normalmente, quando é muito absurdo, a gente acaba não fazendo. Porque isso é uma coisa complicada. De repente, você ganha aquele serviço e tal, mas, putz, né? Você fez uma coisa que... pelo menos para mim, assim, o importante nesse momento seria você orientar o cliente corretamente, né? Você fala para ele, cara, isso não é uma boa ideia para você fazer com essa Gibson, né? Eu acredito que assim, o músico é muito mais importante do que o instrumento, né? Eu acho que muita gente ainda tem aquele preciosismo de valorizar. O cara não mexe no instrumento, mesmo que aquilo esteja atrapalhando a técnica dele, mas para não estragar a identidade do instrumento. Eu acho também que não é por aí, né? Na verdade, o músico é importante. Só que a gente tem que imaginar aquele instrumento como uma obra, né? Ele tem todas as suas características que a gente também não pode, por aventura, querer destruir algo assim, entendeu? Então, eu acho que o bom senso nessa história é a coisa mais bacana, né, de se fazer. Com certeza. A gente chegou a mostrar extrato? Não, né? Não, extrato. Vamos mostrar esse extrato aí, que essa aí é a guitarra do Edmar mesmo, né? Deixa eu só... Então, a extrato, Ivan, na verdade, eu sempre gostei muito de extrato, né? Essa aqui, a extrato é uma das guitarras que a gente mais faz, né? Para você ver, essa aqui é uma guitarra, uma extrato em que, onde eu trabalho com uma ponte Wilson, comumente, né? A gente coloca o que o cliente quer. Mas com uma ponte Wilson eu trabalho com 3 mini humbuckers, mas também com a mesma configuração você consegue tirar som de single coil dessa guitarra. Os grandes diferenciais dessa guitarra sempre é a ergonomia. É um instrumento onde você tem uma facilidade muito grande de tocar, tá? Porque justamente como a gente coloca o braço aqui, como é feito o desenho do corpo, toda ela é ergonomicamente muito bacana de se tocar. O braço é levemente escalopado, acho que a gente não vai conseguir mostrar, mas ele tem um escalope muito pequeno, que é difícil de você ver, mas é mais fácil de você sentir. Tá? Como vai ficar difícil de mostrar, acho que seria legal explicar mais ou menos por cima como que seria esse lance de escalopar a guitarra. O escalope é quando a gente, nessa parte, a gente tira, diminui a madeira entre os trastes, para que facilite o pegar da nota. Então ela fica com um formato, né? Abaulado, exatamente. Exatamente.
O que eu comumente faço é o quê? É deixar ele muito leve, esse abaulamento, que você praticamente não consegue ver, mas o dedo sente muito bem. Entendeu? Isso torna o instrumento extremamente confortável. Seria como se você tivesse um traste mais alto, só que sem, digamos assim, o desconforto de um metal pegando no seu dedo. Né? Uhum. Ela é cortada aqui, embora não pareça, em comparação com a guitarra, porque o escudo também a gente diminui, mas a mão entra também com uma facilidade. Você vê que eu coloco a minha mão entra praticamente em cima do captador. Então, isso dá um conforto que a Strato comumente não tem para se tocar. Tá vendo? Você enfia a mão praticamente em cima do captador. Isso atrapalha bastante, né? Se você está num momento de solo tal, e fica pegando aqui atrás, é bem incômodo. Exatamente. E é um problema, normalmente, da Strato. No demais, ela não tem grande diferenciação no seu acabamento, que também a gente sempre... Eu procuro usar um acabamento fosco, onde a mão desliza melhor, tal, você não tem nenhum problema com reação com o verniz. Uhum. Da mesma forma, o som dela se a gente colocar como um extrato, quer ver? Eu vou deixar ela... Nessa guitarra aqui, na verdade, em vez de push-push, a gente está usando push-push. Você dá um leve toque, ela já torna um sim. Eu vou te mostrar o timbre dela. De extrato. Uhum. E, evidentemente, se a gente voltar isso aqui ao normal, nós teríamos um som mais... para o cara poder colocar um drive, daí tocar até um hard rock nessa guitarra. Né? Eu gosto muito da Strato, porque é uma guitarra que melhor me adequa, mas essa daqui, eu pessoalmente acho uma guitarra muito bacana, porque ela é realmente extremamente funcional, entendeu? Embora seja muito simples de se usar. E essa aqui tem um diferencial, uma coisa no Brasil, que essa aqui é um afinador. Dá um close aqui, Nil, por favor. Ela até você não vai. Quando você puxa, é o chamado N-Tone. Quando você toca, ele te dá a nota, mas infelizmente é só para quem está olhando consegue ver. Não, mas dá para ver de cima. Ela pisca aqui. Então já facilita. Ela corta o som. Uhum. Quando você puxa, ela não vai o som, mas o usuário consegue afinar a guitarra com uma facilidade legal. Né? São mais alguns truques para facilitar a vida. A gente, como luthier, sabe que o músico, principalmente no Brasil, ele tem que ter um instrumento que atende a várias necessidades, porque muitas vezes ele não tem condições de ter vários instrumentos. Né? Então, essa sempre é a questão da gente tentar tirar o máximo de timbres de um único instrumento, né? Para tentar deixar o cara que gaste menos dinheiro possível. Né? Legal. Aí a gente falou aqui com relação a várias coisas, né? Principalmente de captadores e tal, né? De sons e tal. Com relação às pontes, assim, de uma maneira geral, qual a que você acha mais interessante? Né? Tudo bem, tem o lance do músico e tal, o pedido que é feito, né, para a guitarra que é encomendada para você e tal, mas na sua opinião, assim, qual ponte é mais interessante? Mas você diz em qualquer guitarra ou em alguma guitarra específica? Assim, analisando os prós e os contras, né? Por exemplo, eu sempre acho que assim, a melhor ponte não é necessariamente aquela que é mais barata, mas sim aquela que te dá uma resposta melhor e te dá menos problemas, né? Uhum. Por exemplo, nessa guitarra a gente instalou uma ponte Wilson. Na minha opinião, eu acho que é uma ponte, digamos, seria o top para as extratos. Por quê? Porque se você quer uma ponte flutuante, essa daqui, ela flutua, não dá para você ver, mas ela é muito semelhante a uma Floyd Rose. Olha, ela consegue flutuar e fazer muito próximo do que uma Floyd Rose faria. Tá? E se você é do tipo que não gosta de uma ponte flutuante, você simplesmente aperta as molas e ela trava. Você tem uma ponte de extrato tradicional, só que com carrinhos feitos em aço, ou seja, com uma tocabilidade muito melhor, com um ajuste melhor do que uma ponte tradicional, entendeu? Uhum. Então, por exemplo, essa daqui para extrato eu acho que é o top. E se tratando de Floyd Rose, a gente vai encontrar outros modelos também que se adequam. Então, eu acho sempre assim, o mais barato é aquilo que você não precisa mexer duas vezes, entendeu? Uhum. É preferível você não pôr nada a colocar uma coisa e depois ter que trocar e que não é bacana. Mas eu acho que hoje a gente está muito legal, cara, em equipamentos, entendeu? A gente consegue... temos pontes ótimas, temos captadores ótimos, temos tudo ótimo, inclusive. E a gente acessa aqui no Brasil numa facilidade muito grande. Não está mais aquilo que só poucos teriam. Entendeu? Com certeza. E para dar um toque para a galera aí, o que você acha, quais são os principais erros assim que os guitarristas costumam cometer no sentido de cuidado com os instrumentos assim? Os principais, por exemplo, se tratando de captador, eu quero dizer que tem uma guitarra com captador fraco, por exemplo, né? Então, o que ele faz? Ele levanta o captador, que não dá para ver, ele deixa o captador muito alto em relação à corda. Então, assim, ele fica muito próximo aqui da corda.
Isso gera que tipo de problema? Como a corda vibra sobre na verdade é algo mais ou menos assim, né? Você tem aqui aqui é o ímã, aqui está a corda, né? Então o ímã cria um campo magnético aqui e a corda toca sobre ele. Ao você deixar esse ímã muito próximo da corda, você restringe o padrão dela. Então, vamos supor, no caso de uma corda lá, em vez de ela vibrar 440 vezes, ela restringe, ela pode vibrar, exagerando, 439, 441, e desafinaria a guitarra. Então, ele levanta muito, a guitarra soa desafinada e ele pensa que o problema é na ponte. Na verdade, foi um captador muito alto, entendeu? Então, você vê, é um detalhe pequeno, que todo mundo acaba levantando muito o captador para chegar a uma coisa e acaba dando muito problema, né? Outro problema também que você perguntou até de uso é o cara que, por exemplo, vai viajar e solta as cordas do instrumento. Porque ele é aquela história, não, eu não vou usar, vou ficar 3 meses fora, vou viajar tal, e solta as cordas. Aí o que acontece? Ele empena o instrumento ao contrário. Exatamente. Então, porque a guitarra ela é feita para ficar assim. Para ficar. Né? É que antigamente, isso é uma lenda, né? Antigamente a gente não tinha, o instrumento não tinha tensor. Então, você punha as cordas aqui no instrumento, você envergava o braço do instrumento. Depois da época do tensor, o que acontece? As cordas puxavam, o tensor deixava o braço reto. Aí o que acontece? O cara solta a corda, o braço vai para o outro lado. Né? Então, esse é um dos problemas bem graves mesmo. O cara deixa principalmente contrabaixo. Você escorda, o cara solta, quando ele volta, o braço está empenado ao contrário, entendeu? Eu já ouvi muito essa história e por mais que eu sempre falhe, assim, mas é recorrente, né? É recorrente. É falta de ler, né? A gente tem muita coisa escrita por aí, é só ler que está sempre por dentro. Com certeza. Edmar, infelizmente nosso tempo está curto, mas a gente podia ficar conversando até amanhã aqui sobre esse assunto tão interessante. Mas, pô, espero que você volte outras vezes aí para a gente falar mais, mostrar outros instrumentos aí e discutir coisas interessantes sobre esse universo fantástico das guitarras, dos contrabaixos e dos instrumentos, né? Ok, isso é um prazer, cara. É isso aí, cara. Só chamar, estamos aí. Legal. Então, quero te agradecer muito. Vamos falar de novo o site do Edmar aqui, www.edmarluigi.com.br. Aí, está passando na tela. E é isso. Na semana que vem, estaremos aqui no mesmo horário. A gente agradece todo mundo que assistiu aqui a Venegas Music TV mais uma vez. Então é isso. Na semana que vem estaremos aqui no mesmo horário, todas as quartas, às 19h30, aqui na justtv.com.br. E é isso. Um grande abraço. Valeu!